Se você é médico ou médica, eu tenho certeza que você já ouviu falar nos protocolos que agora viraram moda entre os gurus, né, da internet, e até alguns colegas que você nem esperava agora estão com protocolos aí de 10, 20, 30 mil reais. E no vídeo de hoje eu quero te explicar por que, se você utilizar isso da forma errada, você pode destruir a tua reputação entre os teus pares e também entre os teus pacientes. A ideia do protocolo médico, se a gente voltar um pouco para entender, e eu acho que talvez eles não tenham te explicado isso, é que você vai garantir uma receita daquele paciente, que muitas vezes você não teria, porque esse paciente ele não vai aderir à terapêutica que você falou, ele não vai consumir esses serviços que são importantes para ele dentro da tua clínica, e por esse motivo você não vai ter aquela receita previsível que você teria com o protocolo. Então, muitos médicos hoje têm utilizado no protocolo uma forma de adiantar a receita, de pegar uma receita que seria trazida ou faturada no futuro para o momento presente, dessa forma ter um fluxo de caixa mais previsível. Porém, o protocolo nunca deve ser utilizado como uma forma de prender o teu paciente, para mascarar uma ineficiência sua de manter esse paciente retido na tua base de clientela. O protocolo ele precisa e deve ser instituído uma vez que você tiver outros serviços, que a gente chama de cross-sell, que você acredita que podem levar o teu paciente até o objetivo final dele de uma forma que complemente, que ajude e que traga a esse paciente uma maior probabilidade de sucesso. Então, quando a gente pensa hoje no mundo do protocolo médico e na forma como os médicos vêm utilizando, a gente vê que a maior parte dos colegas não tem utilizado essa ferramenta da forma correta. É uma boa ferramenta? Sim, se utilizar do jeito certo. Se você utiliza isso da forma errada, você vai cair na boca do pessoal aí como se fosse o mais novo charlatão da turma, né? Que cada vez mais médicos vêm se rendendo, às vezes a técnicas que não são as mais adequadas para poder ter um faturamento mais previsível. O que é que eu quero te mostrar nessa primeira parte? Mostrar que a ideia inicial do protocolo médico é garantir receita. E antes de você garantir essa receita, você precisa ter um bom produto e entender por que você ainda não tem essa receita com a tua base de clientela atual. Se você tem pacientes, se você está no mercado ali seus 10, 15, 20 anos, por que será que a tua receita não é previsível? É porque teus pacientes não estão ficando? É porque eles não confiam na tua clínica para consumir outros serviços? É porque você não pensou em associar outros serviços que podem ajudar na tua prática e no sucesso do teu paciente? É porque você não está acompanhando se esse seu paciente está conseguindo cumprir os objetivos de quando ele entrou na tua porta. Se ele é um paciente cardiológico, ninguém quer ter o coração bom. As pessoas querem viver mais, elas querem poder brincar com os netos, elas querem correr a maratona, elas querem não ter dor, elas querem não ter impacto de qualidade de vida. Então você precisa acompanhar esse paciente e entender o que é que está fazendo esse paciente não ter o sucesso dele. E aí você pode associar coisas que ajudam esse paciente. Você pode associar um pneumo, você pode associar um fisioterapeuta, você pode associar um educador físico, você pode associar uma academia de pilates. Você entender o que é que está fazendo aquele paciente procurar. E a partir disso, você vai desenvolver protocolos que na verdade deveriam ser planos de acompanhamento que levassem o teu paciente até o sucesso. Então, nunca utilizar o protocolo como uma ferramenta de prender receita, de deixar aquele paciente ali contigo, porque senão você não vai ter outra chance de tê-lo de volta. Mas sim, fazer algo que vai ser em benefício desse paciente e que também vai te trazer uma previsibilidade maior no faturamento do seu negócio. Então, depois de eu passar por essa introdução, eu quero te mostrar como é que você pode ter resultados de protocolo sem necessariamente precisar chamar dessa forma, sem necessariamente precisar instituir um protocolo efetivamente, né? Se você não gosta desse termo, se você acha que não é adequado para a tua prática clínica, eu vou te mostrar no vídeo de hoje como é que você constrói a autoridade, a confiança, a conexão com os teus pacientes para que você consiga chegar no mesmo resultado de uma forma talvez mais adequada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2Med e meu objetivo aqui é garantir que você consiga navegar por esse ambiente digital, não passando pelas mesmas armadilhas que alguns clientes meus passaram e que você tenha um sucesso, tendo mais tempo para você, para sua família, mas principalmente para atender bem os teus pacientes. Mas antes da gente seguir com o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de compartilhar com aquele colega que você acredita que pode se beneficiar de um conteúdo como esse, de um assunto como esse, dentro do seu consultório. E quando a gente fala sobre a primeira parte que te leva a vender um protocolo, lembrando que o objetivo final vai ser ter uma receita mais recorrente, vai ser você conseguir extrair mais valor de um mesmo paciente, garantindo que esse paciente vai ter mais valor gerado para ele, eu quero voltar contigo a uma equação que eu já te mostrei há um tempo atrás. O que é que faz o paciente pagar mais? Na tua consulta, no teu protocolo, no teu procedimento, na tua cirurgia, é uma equação. De um lado, a gente vai ter que é o valor pago. Do outro lado, a gente vai ter dois fatores em cima, que são diretamente proporcionais, e dois fatores embaixo, que são inversamente proporcionais. Na parte de cima, quanto maior o sonho que você resolve, mais caro você pode cobrar. Então, se eu digo para você que eu vou fazer você emagrecer 1 quilo,
ou que eu vou fazer você emagrecer 50 quilos, isso tem uma diferença no quanto você estaria disposto a investir. Claro, dependendo do teu peso, né? Para não ficar caquete. Por outro lado, a gente vai ter nesse mesmo parte de cima qual é a probabilidade da minha solução funcionar. Se eu te digo que eu tenho 1% de chance de te fazer emagrecer 10 quilos e que eu tenho 100% de chance de te fazer emagrecer 5 quilos, a chance de você pagar para essa segunda opção é maior do que a primeira, que a chance do outro é muito baixa, provavelmente não funcionará. Então na parte de cima nós temos o tamanho do sonho e a probabilidade de sucesso. Na parte de baixo nós vamos ter o quanto de esforço o teu cliente terá para chegar nesse resultado e o quanto de tempo demorará para que ele tenha o resultado esperado. Isso exemplifica muito bem porque às vezes pacientes pagam 40, 50 mil reais para poder fazer uma cirurgia bariátrica, mas não pagam 500 reais numa consulta de um nutricionista. Porque o nutricionista demora, porque dá trabalho, porque ele tem que se limitar de coisas, porque não é garantido que ele vai ter sucesso e porque muitas vezes o resultado não vai ser tão rápido quanto é com a bariátrica. Tem outros efeitos colaterais, mas a gente não está abordando isso aqui. É essa forma que o teu paciente vai utilizar, essa fórmula que ele vai utilizar para poder avaliar o valor do que você está oferecendo. E para que você consiga extrair mais valor, claro, você vai precisar entregar mais rápido, com menos esforço, com a maior chance de sucesso ou um desfecho maior, algo mais amplo. E para isso você tem que perguntar: qual é o objetivo do paciente ao se consultar contigo? Pensando nisso de uma forma mais prática, quando a gente fala de marketing, antes de eu vender um protocolo de 30, 40, 50 mil reais para um paciente, eu preciso primeiro gerar confiança com ele. Então aqui a gente está falando de topo de funil, aquele famoso topo de funil, atrair pessoas e gerar uma confiança inicial. Fazer com que aquela pessoa acredite que você vai conseguir resolver o problema dela. Depois disso, no meio do funil, eu preciso gerar uma conexão com essa pessoa. Porque por mais que eu consiga resolver, não quer dizer que ela vai querer resolver comigo. Ela pode querer resolver com outro colega, que ela se identifica mais. Então, no meio do funil, a gente precisa gerar conexão com essa pessoa. E depois que eu gerei essa conexão, eu preciso fazer uma conversão. Eu preciso vender para esse paciente. A minha secretária precisa ter uma boa experiência de compra e eu, no consultório, preciso mostrar a autoridade para que esse paciente ele queira consumir um produto de mim. Então, não adianta você querer só fazer protocolo, sendo que você não tem um bom marketing, que você não tem um bom processo de vendas, que você não tem uma experiência em consultório legal e, principalmente, que você não vai conseguir levar esse paciente até o teu sucesso. Você precisa garantir que ele vai chegar até o ponto final. E aí a gente vê do principal erro que os médicos têm. Eles acham que só colocar o protocolo no consultório vai resolver o problema. Só que primeiro você precisa fazer essa construção. Você precisa gerar um desejo nesse paciente. Você precisa construir uma autoridade. Você precisa gerar uma conexão para que esse paciente queira ficar contigo ao curso desse protocolo, que muitas vezes demora semanas, às vezes meses, para que depois que ele te encontrou, que ele te estudou nas mídias sociais ou com indicadores, que ele cogitou se consultar com você e que ele confie que você é o profissional ou a profissional que vai levar ele até onde ele quer chegar. Então, existe todo um processo de construção que precede a venda do protocolo. Você só ter um plano de acompanhamento não resolve um problema. Você precisa gerar toda uma autoridade antes. E também você precisa gerar uma autoridade e um sucesso depois. Porque a ideia do protocolo é garantir que o paciente vai seguir as etapas para que ele chegue aonde ele quer chegar, seja o emagrecimento, que é o mais comum, seja numa questão de performance de esporte. Então, o que é que acontece muitas vezes nesse meio do caminho que impede o teu paciente de ter o sucesso dele? Ele para de acompanhar, ele não toma os remédios que você propôs, ele não faz os exercícios ou as mudanças de estilo de vida que você propôs. Você tem que tentar estudar esse teu paciente e entender o que é que está impedindo ele de chegar onde ele queria chegar. Não é só você empurrar soro, hormônio e você achar que isso vai resolver o problema. Não vai resolver. Você precisa entender nessa jornada de sucesso que te levou o paciente a te buscar, onde é que estão os empecilhos, as pedras, para que ele não tenha o resultado que ele espera, que ele almeja. Que pode ser diferente do que você acredita ser resultado. Às vezes, para você, resultado é um coração com fração de ejeção adequada. Ou fazer com que ele não tenha mais um edema agudo pulmonar. Para ele, o adequado pode ser conseguir brincar com o neto dele, domingo de manhã. Então você precisa entender o que é o sucesso para ele e criar uma terapêutica que vai envolver um atendimento cardiológico, que vai envolver um fisioterápico, um educador físico, como eu te falei, um nutricional. E aí você vai montando esse plano para esse paciente que vai levar ele até o sucesso. E aí você pode depois distribuir isso em 3 planos, um plano mais básico, um plano um pouco mais avançado e um plano como se fosse voar de executiva primeira classe, que seria o melhor. Mas você tem um primeiro em que resolve um problema, o segundo que resolve com um pouco mais de qualidade e o terceiro que seria o tratamento ideal. E aí você começa a construir, sem necessariamente chamar de protocolo, um plano de acompanhamento adequado e acompanhar de fato esse paciente para ver se ele vai ter o sucesso que ele espera. Então, o que é que eu quero te dizer com isso tudo? O protocolo, ele não pode nem deve ser o objetivo final de
um médico no consultório. O protocolo ele é só um caminho para que você transforme o teu paciente. Então você pensar só em construir protocolos para você ter mais receita, muitas vezes vai fazer você se queimar com esse paciente. Às vezes você consegue tirar uma demanda retida que tem ali na região, mas depois os pacientes somem, porque eles veem que o que você está vendendo não funciona. Você pode ter certeza que a palavra ela vai circular entre a sociedade, especialmente em cidades pequenas. Então, antes de você pensar no quanto você quer cobrar, pense no que é que o paciente precisa para ter sucesso. No que é que ele precisa desenvolver, quais são as dificuldades, quais são os empecilhos, quais são os profissionais, quais são os remédios que ele vai precisar para ele chegar até onde ele quer chegar. Aí sim você vai construir um plano de acompanhamento que seja adequado para ele. Não é que o protocolo em si seja o problema da medicina hoje, de forma nenhuma. Eu acredito que existe uma coisa que precede isso, que é a forma como vem mudando, o número de faculdades, o número de médicos que querem ter um sucesso mais rápido. Mas é importante que você pense como uma ferramenta que você deve utilizar quando aplicável para os seus pacientes. E pensar que isso não deve ser o outdoor, você não deve fazer uma propaganda de um protocolo, mas sim você entender o que é que vai levar um paciente a querer estar com você durante todo o tempo de terapia dele. Quais são as coisas que fariam esse paciente deixar de acompanhar com você e atuar em cima delas, para que assim você tenha uma retenção sem precisar prender ele no preço, sem precisar ser a parcela do cartão todo mês que vai fazer ele ir acompanhar com você, porque já está pago, agora eu vou ter que fazer, mas sim porque ele quer ir, porque ele vê a transformação, porque ele vê que está fazendo a diferença e porque ele quer continuar contigo ao longo do tempo. E aí você consegue construir um consultório mais saudável, porque além de ter a receita de protocolos e de planos, você vai ter mais indicações. E isso vai gerar um ciclo positivo de receita dentro do seu consultório. Eu sei que o vídeo de hoje ele foi um pouco mais conceitual, mas eu quero te mostrar como sempre que você tiver essas terapias novas, essas coisas de receita, pensa um pouco no que é que está por trás dela, para que você não use como muleta de uma deficiência mais profunda do teu negócio. Então, você não provê um bom atendimento, o que você coloca como terapia não funciona, então o paciente ele não retorna, aí agora eu vou ter que vender um protocolo para esse paciente ficar preso a mim. Então você precisa entender por que esses pacientes não estão retornando, qual é o problema que você está buscando resolver com esses protocolos ou com qualquer outra terapia que apareça daqui a 1, 2 anos, que eu sei que vai aparecer. Então é importante que você pense sempre nisso, que você estude o seu negócio e que você atue onde os problemas estão. E você só vai saber isso quando você estuda ele e quando você metrifica para entender onde é que está o problema. E se você quiser ajuda com isso, não se esqueça que nós temos a nossa mentoria B2 Begins, eu vou deixar aqui no card na tela, onde nós te ajudamos a enxergar isso, a olhar onde é que estão os problemas. E claro, se você também quiser uma ajuda no marketing, uma vez que você já fez a coisa da forma correta, você pode contar conosco também, com o nosso time, para poder te ajudar. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Eu sei que é um tema um pouco diferente do que eu trago aqui, mas eu achei importante falar contigo sobre isso. Eu vejo que está tendo um aumento muito grande de procura na B2 por causa desses protocolos, e eu acho que é importante que você entenda um pouco melhor quando você deve colocar e o porquê de você deve fazer isso dentro do seu negócio. Um grande abraço, então, e até a próxima.